Olá, irmãos. Então, nós retornamos para a nossa segunda aula desse curso sobre a graça em Santo Agostinho. Nós vamos aprofundar um pouco, a teologia da graça, como eu já me apresentei. Meu nome é Cícero, sou missionário da Comunidade de Vida, e aí eu estou recapitulando um pouco a aula anterior, a primeira aula. Nós falamos um pouco sobre a escravidão fruto do pecado, né? Então, como eu falei na primeira aula, mas para aqueles que estão chegando agora, não pegaram a primeira aula, essas aulas são frutos do meu trabalho final da faculdade de teologia em Lugano, e sempre me chamou a atenção a vida de Santo Agostinho de forma pessoal. E esse tema também sempre me chamou muita atenção, tá certo? Então na primeira aula a gente falou um pouco sobre a realidade do pecado, o quanto para Santo Agostinho, a partir da sua experiência pessoal, mas também a partir da constatação filosófica, experiencial, e a partir também da teologia bíblica, ele faz desenvolve essa teologia do pecado, sobre o pecado, enfatiza a realidade do pecado original e o quanto isso nos influencia, as consequências do pecado original, as consequências do pecado na vida e na natureza humana. Então, tudo isso a gente conversou na aula anterior. Se você quiser, você pode voltar lá e acompanhar. E aí nós terminamos a aula anterior falando sobre as contribuições de Santo Agostinho para o magistério da Igreja. Foram muitas as contribuições, mas no tocante à teologia do pecado, eu apresentei alguns documentos que foram influenciados pelo pensamento de Agostinho, tá certo? Na aula de hoje, nós vamos passar da realidade do pecado, da escravidão do pecado, a escravidão que é fruto do pecado, para a ação da graça que liberta. Então, a graça, segundo Santo Agostinho, é aquela capaz de libertar o homem da escravidão do pecado. Então, passando do tema do pecado que leva o homem ao estado da escravidão, chegamos à teologia da graça, que fala da ação de Deus, que com a sua graça leva o homem desta escravidão à verdadeira liberdade. Então, falar da graça é falar da iniciativa de Deus que vem em socorro à necessidade do homem, né? O homem pecador, ele necessita da graça para chegar à santidade, chegar à salvação. Então, Santo Agostinho, ele é convicto, ele tem a convicção de que a única resposta de amor e de fé que o homem pode dar ao seu Criador acontece por iniciativa de Deus. Ele tem essa convicção. A única, e ele é muito enfático, muito radical nesse sentido, no sentido positivo da palavra. Ele é muito determinado em afirmar de que a resposta de amor e de fé, a única resposta de amor e de fé do homem para com Deus é fruto de uma iniciativa de Deus, não é fruto das suas próprias forças e iniciativa própria. Então, para ele, de modo analógico, ele faz uma analogia, uma citação aqui, ok? Ele diz que o homem tem absolutamente necessidade da graça, assim como o doente tem necessidade do médico e dos seus cuidados. Ele faz essa comparação com um doente que precisa dos cuidados médicos e da atenção de um outro, de um médico. Ele nos leva a entender o quanto considerar fundamental a graça divina para corresponder a Deus. Para Agostinho é fundamental a graça para que o homem corresponda a Deus. Sem a graça divina, o homem não pode, segundo Santo Agostinho, corresponder a Deus. E ele chega a essa conclusão através da sua experiência pessoal com a concupiscência. Nós conhecemos bem, talvez não bem, mas pelo menos superficialmente, a história de Santo Agostinho, e percebemos o quanto ele, na sua juventude, experimentou o pecado e
conseguiu somente superar o pecado a partir de uma experiência profunda com a graça de Deus. Então, o homem, ele precisa, é fundamental para o homem a graça divina para corresponder a Deus. Portanto, acredito no papel insubstituível da graça na vida cristã. Então, a gente vai enfatizando assim para exemplificar e desenvolver bem o quanto essa realidade é importante, né? E ele fala da vida cristã. Na vida cristã, a graça ela tem um papel insubstituível. Ela é entendida como libertação, para Agostinho. É uma citação que diz que somente a graça pode libertar a natureza para a salvação. Então, só a graça pode libertar a natureza humana para a salvação, segundo Santo Agostinho. Então, a gente passa o primeiro tema, falando sobre essa ação da graça. Um tema importante é o homem que necessita da graça. Então, vamos aprofundar um pouco sobre esse tema. Ele diz que o homem, mesmo que influenciado pelo pecado, ele, mesmo influenciado, que nós vimos na aula anterior, toda essa influência do pecado, né? Então, mesmo o homem influenciado pelo pecado, ele conta com a graça de Deus. O homem conta com essa graça, mesmo no pecado. Essa graça, ela é entendida como uma ação divina, e uma citação, ok? Ela é a ação divina nos anjos e seres humanos, através da qual são atraídos a conhecer e amar a Deus. Então, essa graça que age nos anjos e nos seres humanos é pela qual o homem e os anjos, eles são atraídos a conhecer e a amar a Deus. Além disso, o homem não somente conta com a graça de Deus a seu favor, mas estabelece com ela uma relação de dependência. Mais do que contar, o homem não somente conta com a graça. Para Santo Agostinho, para o doutor da graça, existe uma relação de dependência. O homem depende desta graça para amar, para conhecer a Deus. Sobre esta necessidade e dependência, não só necessidade e dependência que o homem tem da graça, o doutor da igreja usa 3 textos bíblicos. Então, ele, para justificar, para enfatizar e explicar melhor, ele utiliza 3 textos bíblicos. O primeiro é Romanos 5, versículo 5, que diz: "E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado." Romanos 5, 5. A próxima palavra é da primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 7, que diz: "Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus." Uma terceira palavra é a primeira carta de São João, um pouco depois, capítulo 4 ainda, versículo 17, que diz: "Nisto é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento, pois como ele é, assim também nós o somos neste mundo." Então, a partir desses três textos bíblicos, Santo Agostinho vai explicar um pouco, justificar um pouco o quanto ele acredita na necessidade e na dependência da graça para o homem. A partir desses textos bíblicos, ele conclui que o Espírito Santo é aquele que age no coração dos cristãos, né? Esse Espírito Santo que em Romanos 5:5, vou ler mais uma vez, que diz: "E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." O Espírito Santo nos foi dado. Então, o Espírito Santo é aquele que age no coração dos cristãos. Ele também conclui que ele foi recebido como dom de Deus, esse Espírito Santo é recebido como dom de Deus, e ele conclui, por fim, que
no qual o homem é capaz de admirar, uma citação, abre aspas, admirar e desejar a Deus acima de todas as outras coisas e amar a si mesmo, o próximo e todos os bens inferiores por amor da bondade de Deus. Né? Portanto, o homem que deseja alcançar a Deus, todo homem que deseje alcançar a Deus, não é capaz com suas próprias forças, segundo Agostinho, mas somente com a ajuda da graça. Essa graça que é a iniciativa de Deus, que precede a bondade do homem, com o dom do Espírito Santo. Então, esse dom do Espírito Santo, a graça não é opcional, mas necessária ao homem, segundo Agostinho. Então, para o doutor da graça, também existe essa relação de dependência da graça, no qual diz respeito ao mérito do agir moral. Então, com relação também ao mérito do agir moral, a classificação do agir moral como um ato bom, ela também guarda uma relação de dependência com a graça. O amor de Deus em ato, isto é, a caridade, né, ele conceitua assim o amor de Deus em ato, a caridade. Ela é absolutamente necessária para todo bom desejo e ação. A caridade, ela é absolutamente necessária para todo bom desejo e ação. Consequentemente, sem a graça que orienta ao sumo bem, como nós falamos na primeira aula, que o pecado ele desorienta o homem e o homem perde essa orientação ao sumo bem. Ele passa a se orientar para si mesmo, ele se desorienta. Né? Então, consequentemente, sem a graça que orienta ao sumo bem, o pecador é guiado somente por si mesmo, ou mesmo por seus desejos pecaminosos, que transborda em uma obediência somente exterior à lei. Então, o homem ele pode obedecer exteriormente à lei, mas ele não está interiormente orientado ao sumo bem. E aí, pode-se dizer que o homem somente orientado exteriormente, somente pela lei, ele cai profundamente em uma segurança de si cheia de soberba. A gente pode exemplificar aqui, tentar tornar mais concreto aqui, aprofundar um pouco, de que o homem que não age sob a graça de Deus e que pratica uma observância da lei somente exterior, esse homem ele pode agir de soberba, ver que ele pratica atos bons, ele cumpre a lei e ele pode, consequentemente, segundo Santo Agostinho, se esses atos bons eles não são frutos da graça de Deus agindo no homem, eles são orientados para o pecado da soberba. O homem se orgulha de praticar o bem somente de forma exterior, seguir a lei. E nós passamos a um outro ponto importante no pensamento de Santo Agostinho. Nós acabamos de falar sobre o homem que necessita da graça. E aí nós passamos a um outro ponto importante quando se fala dessa ação da graça no homem, que é a gratuidade da graça. É outro conceito muito importante para Santo Agostinho. Na sua doutrina da graça, Agostinho ressalta ainda a característica da gratuidade deste dom divino. Esse aspecto já provocou diversas controvérsias teológicas no seu tempo. Dentre elas, a mais conhecida foi o confronto com os pelagianos, que a gente vai abordar na próxima aula, tá certo? Então, o doutor da graça usou 3 textos como base bíblica para falar dessa gratuidade da graça.
Primeiro texto, 1 Coríntios 4, versículo 7, que fala: o que há de superior em ti? Que é que possuís que não tenhas recebido? E se os recebeste, por que te glorias como se o não tivesses recebido? 1 Coríntios 4, versículo 7. O próximo texto é a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz: porque é gratuitamente que fostes salvos, mediante a fé. E isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. O próximo trecho de Filipenses, capítulo 1, versículo 29, que diz: porque a vós vos é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por ele sofrer. Então, a partir desses três textos bíblicos, com base nesses três textos bíblicos, ele sustenta que o homem pode fazer todo o bem que queira, mas não pode ser merecedor da graça e não há algum direito a ela, porque esta não é graça se não é dada de graça. Uma citação que eu fiz aqui do professor meu, que orientou o meu trabalho, professor Schmidbauer. Ele é um teólogo alemão e um sacerdote, e é interessante como ele desenvolveu esse pensamento de Agostinho, né? Agostinho pensa isso, de que o homem ele pode fazer todo o bem, ele pode desejar, ele pode agir fazendo o bem que ele queira, mas ele não pode ser merecedor da graça, né? Nenhum homem pode, na verdade, ser merecedor. Eu faço bem e aí eu mereço a graça de Deus. E ele diz, né, que não há algum direito a ela. O homem não tem nenhum direito à graça por conta do pecado, porque o homem realmente não é merecedor da graça de Deus. Mas porque esta não é graça se não é dada de graça. Então, essa teologia de Agostinho, né, isso é muito caro para ele. Essa convicção de que a graça divina ela não é nos dada por nenhum merecimento do homem, ela não nos é dada pelo nosso bom comportamento, mas ela é realmente nos dada de graça, gratuitamente, né? Então, nós finalizamos a aula de hoje, né? Você depois pode rever essa aula, verificar na sua Bíblia essas citações. Foram citações importantes no desenvolvimento da teologia da graça de Santo Agostinho, como outras passagens bíblicas, mas que hoje a gente não tem o tempo aqui de aprofundar, né? Mas nesta aula nós aprofundamos os aspectos da necessidade da graça pelo homem. O homem realmente necessita dessa graça por conta de todas as consequências que o pecado faz no homem, na sua vida, e a característica fundamental, seria uma das características fundamentais da graça em Santo Agostinho, que é exatamente a gratuidade da graça. A graça nos é dada gratuitamente, o homem não tem nenhum merecimento nessa ação de Deus para a nossa salvação. Ok? Então nós finalizamos aqui a aula. Na próxima aula nós veremos um tema importante, um fato histórico importante sobre a teologia da graça, que é justamente a controvérsia entre Agostinho e os pelagianos, né? Então nós vamos falar um pouco sobre a doutrina sobre o pecado original, a ação do batismo na redenção do homem, todos os aspectos que envolvem essa controvérsia, ok? Então nós nos encontramos na próxima aula. Que Deus